Hello class, eu sou a professora Aline e hoje nós iremos estudar o verbo to be no passado simples. Sobre o verbo to be, eu devo dizer 4 informações para vocês antes de tudo. Ele tem 2 traduções, certo? Ele tanto pode ser o verbo ser quanto o verbo estar. Ele é um verbo de ligação, ou seja, ele liga o sujeito a uma característica, certo? Na maioria das vezes. Ele é um verbo irregular, ou seja, ele não segue regras. Vejam isso pela forma de ser escrito. No infinitivo ele aparece aqui, né? To be, o verbozinho aqui, be, né? Quando ele está conjugado, ele vai aparecer no passado simples como was ou were, certo? Was e were. Isso a depender do sujeito. Mas quem são os sujeitos? Os sujeitos, boa parte das vezes, são os pronomes pessoais, certo? Eles são I, que é a pessoa eu, you, que é você, he, é ele, quando eu me refiro a uma pessoa ou a um bichinho de estimação, macho, né, que tenha um nome. She, que é ela, tanto utilizado para pessoas quanto para bichinhos de estimação que tenham um nome e são fêmeas. It, que vai ser ele ou ela. Esse it é utilizado para animais que a gente não sabe o nome, objetos, lugares, certo? Outros tipos de coisas, sem ser pessoa. We, somos nós. You, que aparece novamente aqui com a tradução de vocês, certo? You tem 2 traduções, pode ser você ou vocês. They, que vai ser eles ou elas, tá bom? Utilizado para qualquer coisa, pessoas, animais, lugares, objetos, certo? Agora vamos observar como o verbo fica de acordo com o sujeito. Sempre que o sujeito estiver no singular, né? For I, he, she ou it, no caso for eu, ele ou ela, eu vou utilizar o verbo was, certo? Que vai ser era ou estava. Sempre que o sujeito for plural, né? Que é we, you e they, a gente vai colocar were. Lembrando-se que tem uma exceção. You tem 2 traduções, né? Pode ser singular e pode ser plural. Mas a gente sempre vai utilizar ele como se fosse no plural, tá bom? Ele não vai usar o verbo aqui, utilizar o verbo was quando ele estiver no singular, tá bom? Ele sempre vai estar conjugado como you were, independente de ser singular ou plural. É a única exceção, tá bom? Vamos observar aqui alguns exemplos. Nós temos I was, que vai ser eu era ou eu estava. I was at home, eu estava em casa. You were, tem 4 traduções, já que é singular e plural. Você era, você estava, vocês eram, vocês estavam. You were famous, você era famoso. Pode ser também vocês eram famosos, tá bom? Já que pode ser singular ou plural. He was, vai ser ele era ou ele estava. He was a great writer, ele era um ótimo escritor. She was, vai ser ela era ou ela estava. She was a quiet child, ela era uma criança quieta. It was também tem 4 traduções, já que pode ser feminino ou masculino, não é? Ele era, ele estava, ela era, ela estava. It was an interesting book. Ele era um livro interessante. We were, nós éramos ou nós estávamos. We were friends, nós éramos amigos. E they were também tem 4 traduções. Eles eram, eles estavam, elas eram ou elas estavam. They were here, elas estavam aqui. Também pode ser eles estavam aqui, vai depender do contexto, ok?
Essa é a forma afirmativa, ok? A forma afirmativa é quando eu falo algo positivamente. Nem estou negando e nem estou perguntando. Hoje nós só vamos ver essa forma. Aqui tem mais alguns exemplos. Noah was born on May 9, 1996. Noah nasceu em 9 de maio de 1996. Vejam aqui, o verbo was não está traduzido nem como ser, nem como estar, não é? Porque quando ele se junta a born, certo? Fica was born, dá a ideia de nasceu, ok? Então, sempre que você vê was born, ou se for mais de uma pessoa, né, estiver no plural, were born, você vai saber que é nasceu. There were more than 12,000 books. Há mais de 12 mil livros. Aqui nós temos também o verbo to be, né, no passado, were, só que não aparece aqui nem ser e nem estar. Por quê? Quando ele se junta a essa palavrinha aqui, there, ela vai se transformar em uma outra palavra, certo? As duas palavras juntas se transformam no verbo haver. Então, quando eu coloco aqui there were, eu estou falando de a, no plural, tá bom? Vocês lembram que were é plural, né? E se for there was, vai ser a no singular. Como aqui eu estou falando de 12 mil livros, né? Mais de um é plural, então eu preciso colocar there were. Estou falando isso para, se você encontrar na sua atividade o verbo to be com born ou o verbo to be com there antes dele, você vai saber que as traduções são diferentes, ok? Espero que vocês tenham entendido, pessoal, a forma afirmativa do verbo to be no passado simples. See you next class. Bye!